Função quadrática, vamos aí fazer a resenha do simulado. Função quadrática, vamos direto. Primeira questão, seja a função f de a em b definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, determine. Letra A, os valores de, e aí nós temos f de menos 3, f de menos 2, f de menos 1 e assim por diante. Então, se f de x é igual a x ao quadrado menos 1, nós queremos aqui o f de menos 3, que é igual a menos 3 ao quadrado menos 1. Então, estou colocando o menos 3 aqui no lugar do x. Beleza, então f de menos 2, o que é que eu vou fazer? Trocar o x por menos 2. Então, se f de x é igual a x ao quadrado menos 1, f de menos 2 é menos 2 ao quadrado menos 1. E aí vou agora atacar o f de menos 1, que vai ser menos 1 ao quadrado menos 1. E aí f de 0 eu vou ter quem? 0 ao quadrado menos 1. Então esses números aqui em diante eu não vou mais colocar entre parênteses. Eu coloco entre parênteses quando esses valores são negativos, ok? Beleza. E aí eu vou ter 2 ao quadrado menos 1 e vou ter 3 ao quadrado menos 1. Simples assim. Beleza, então vamos preencher aqui nossa tabelinha, certo? Quando eu peguei para x igual a menos 3, eu obtive 8, assim como o mesmo resultado que eu obtive para x igual a 3, não é? Porque tanto faz, menos 3 ao quadrado ou 3 ao quadrado dá o mesmo resultado, não é? Dá 9. E aí 9 menos 1 é 8 em ambas as situações. Beleza, então quando eu peguei para x igual a menos 2, eu obtive 4 menos 1, 3. E a mesma coisa acontece aqui, olha. 2 ao quadrado é 4 menos 1, 3. Para x igual a menos 1, dá igual a 1 menos 1, 0, não é? E aí, 0 ao quadrado menos 1 é menos 1. Está aí preenchida a nossa tabela. Daqui a pouco nós vamos usar esses valores, esses pares ordenados aí, para preencher o gráfico. Letra C, o que é que eu tenho aí? O diagrama de A em B. Então, quando eu peguei para x igual a menos 3, eu obtive o quê? 8. Então, vou simplesmente fazer isso aqui, ligar o menos 3 ao 8. Quando eu peguei menos 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Então, eu vou, ligo aqui para o 3. Obviamente, toda essa continha a gente já fez, não é? É só fazer aqui a ligação dos resultados que a gente obteve. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então, este menos 1 aqui eu ligo com o 0, ok? 0 ao quadrado, 0 menos 1. Aí vem, eu ligo para cá, ok? E aí vai começar a repetir, naquela coisa, né? 1 ao quadrado é 1 menos 1, 0. Liga para cá também. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Repete aqui. E daqui a pouco você vai ver esses valores repetindo-se ali no gráfico. 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. Então tá aí, pessoal. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, aproveitando esta questão, é informar os valores do domínio, do contradomínio e da imagem, ok? Então tá aqui, o domínio, eu já falei para vocês, é esse conjunto A, esse primeiro conjunto aqui, certo? Conjunto A. O contradomínio aqui é o conjunto B. E a imagem são somente esses números que estão recebendo as flechadas, né? O 8, o 3, o 0 e o menos 1. Agora tem uma observação aí. Nós vamos colocar aqui imagem, beleza? Vamos começar aqui do menor para o maior. Então nós vamos colocar aqui o menos 1, 0, 3, 8 e vamos colocar as reticências. Por quê? Observe que nós temos reticências aqui em cima, olha, porque esse conjunto aqui ele não para aqui no 9, certo? Então ele segue aqui infinitamente. Esse conjunto aqui ele começa no menos 1 e ele vai crescendo indefinidamente. E por que que ele começa exatamente no menos 1? Nós vamos ver isto na prática agora, visualmente. Ver visualmente é bom, não é? Aqui no gráfico. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos, esses mesmos pontos que eu liguei aqui usando o diagrama, eu vou fazer essa ligação aqui só que na forma de gráfico, ok? No plano cartesiano. Então, como vocês viram, eu liguei o menos 3 ao 8. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou ligar o menos 3 ao 8. E essa ligação, ó, ele vai subindo até encontrar o 8. O 8 vem para a esquerda até encontrar o menos 3 aqui, olha. Tendo a malha quadriculada, basta a gente marcar o ponto, ok? Se não tiver essa malha aqui,
essa marcação, aí tudo bem, faz sentido você fazer esse tracejadozinho até chegar no ponto desejado. Mas aqui a gente tem, nós vamos fazer só a marcação dos pontos, ok? Beleza, então agora eu tenho menos 1 e 0. Menos 1 e 0, como eu falei, é no mais fácil que a gente erra. Próximo ponto eu tenho 0 menos 1. Então 0 para x, tá aqui no meio. Aí menos 1 para y, aí desce, olha. Aqui, olha, o ponto é aqui no menos 1. Depois eu vou ter 1 e 0, que está aqui, 1 para x, 0 nem sobe nem desce, isto. E aí eu vou ter 2 e 3, 2, subiu, encontrou o 3, está aqui. E 3 subiu e encontrou o 8 lá em cima, ok? Então tá aí, são estes os nossos pontos. E agora é só a gente traçar o gráfico. Beleza, então. É tudo a questão de prática, não é? Sim. Então tá aí. Veja que segue aqui, tá vendo? Essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, ela segue. Você não para nesse último ponto aqui. Por quê? Porque esse gráfico não encerra aí no 8, ok? Porque a gente já viu que tem as reticências aqui que vai crescendo. Esse gráfico continua subindo. O próximo ponto aqui seria... Tá vendo que eu tenho reticências em cima e embaixo aqui, nos valores de x, sim, no domínio. Sim, porque aqui eu poderia pegar, por exemplo, para x igual a 4. Aí eu teria 4 ao quadrado, 16, menos 1, 15. Então, o menos 4, certo? Subiria, até encontrar o 15 lá nas alturas, não é? Então, como a gente não tem, logicamente, espaço suficiente para tanto, a gente faz somente essa representação aqui, ok? Mas lembrando que os valores de x seguem para menos infinito e também para mais infinito, ok? Agora, os valores de y, eles começam aqui no menos 1 e seguem subindo. Não tem valores menores do que menos 1, porque o menor valor que a gente obteve aqui foi o menos 1. Neste ponto aqui, o gráfico começa a subir, ok? E aí, na segunda questão, nós temos simplesmente que fazer o quê? Construir o gráfico. E observe que já são dados aqui os valores de x. Então, tudo que eu preciso aqui é descobrir os valores de y e marcar lá no plano cartesiano, ok? Então, observe que nessa letra A, eu tenho a lei da função que diz que y é menos x ao quadrado. Pessoal, e aí fica muito fácil você matar essa questão se você souber que esse menos aqui significa o oposto. O oposto de quem? O oposto de x ao quadrado, ok? Então, se você tem os valores de x aqui, eleva ao quadrado, beleza, vamos, menos 3 é o valor de x. Menos 3 ao quadrado dá 9, beleza. Quem é que você vai colocar aqui? Menos 9, porque é o oposto de x ao quadrado. X ao quadrado é esse cara aqui. Então, é por isso que vem para cá menos 9. O oposto de x ao quadrado. Aqui, menos 2. Quem é menos 2 ao quadrado? 4. E o oposto de 4? Menos 4. No caso aqui, menos 1 ao quadrado, 1. O oposto, menos 1. Aí eu vou ter aqui 0. O oposto de 0 é 0 mesmo, né? 1 ao quadrado dá 1, o oposto, menos 1. 2 ao quadrado é 4, o oposto é menos 4. 3 ao quadrado é 9, o oposto é menos 9. Então você viu aqui que os valores se repetem, tudo certinho aqui, ok? Se repetiram. E todos esses valores aqui foram negativos. Por quê? Porque é o oposto de x ao quadrado. E qualquer resultado ao quadrado fica positivo. Aí você pega quem? O oposto, que torna o quê? Torna negativo. Então vamos lá, menos 3 e menos 9. Está aqui o menos 3, menos 9 lá embaixo, marquei, beleza. Próximo, menos 2 e menos 4, menos 2, desce buscando menos 4, ok. Menos 1, 0, 0 aqui no encontro dos eixos. 1, menos 1, tá aqui 1 para x, menos 1 para y, sim. 2, menos 4, marquei. E 3, menos 9, marquei aqui embaixo também. E aí, marcados os pontos, vamos lá para a nossa curva, para a nossa parábola. Sim, não é fácil fazer isso na mesa digitalizadora e vai ficar assim. Então, nessa letra B, você tem y igual a x ao quadrado menos 2x. Ou seja, você tem aqui o quadrado menos o dobro. De quem? De x, que são esses números aqui que eu tenho, do menos 2 ao 4. Por que eu estou colocando aqui do menos 2 ao 4
e não do menos 3 ao 3, como eu fiz na letra A. Pessoal, eu estou colocando do menos 2 ao 4 porque são os pontos mais favoráveis para a gente fazer a curva, ok? Professor, e como é que eu sei quais são os pontos mais favoráveis? Aí a gente ainda vai chegar nessa parte. Então, veja, eu vou fazer aqui o f de x igual a x ao quadrado menos 2x, que é a lei da função. Complicou? Pois faça de baixo para cima. F de 4 dá o quê? 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, ok? 4 ao quadrado quanto é? 16, menos 2 vezes 4, 8, igual a quanto? 16 menos 8, igual a 8. Perceba que aqui repetiu, não é? F de 3, 3 ao quadrado, 9, menos o dobro de 3, 6. Isso aqui vai dar quanto? 3, ó. Percebeu? Se dá 3 aqui, vai dar 3 aqui em cima também. Agora eu pego o f de 2. F de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4, menos o dobro de 2, 4. 4 menos 4 dá o quê? 0. Se dá 0 aqui, dá 0 aqui também. F de 1, que é 1 ao quadrado dá 1, menos... Aí vem o dobro de 1, que é quem? 2, como eu falei. É no mais fácil que o pessoal erra, que foi justamente aqui nesse 1 menos 2 que o pessoal errou, que dá quanto? Menos 1 aqui, ó. Vamos aos pontos menos 2 e menos 8. Não, menos 2 e 8. Sim, aqui em cima. Agora eu tenho menos 1 e 3. Depois eu tenho 0, 0. Esse tipo de gráfico ele passa na origem. Que tipo de gráfico é esse? Um gráfico que tem os termos A e B, não tem o termo C, não é? Sim. Agora eu tenho 1 menos 1. 1 para x menos 1 aqui, ó, para y aqui embaixo. 2 e 0, 0 não sobe nem desce, é em cima do 2. 3 e 3 e 4 e 8. Agora, aquilo que eu sempre falo, nada adianta você fazer tudo isso aí se você errar na hora de marcar esses pontos, não é? Porque a questão pede para você fazer o quê? Você fazer o gráfico. Na hora, se você não souber localizar certinho estes pontos, você vai errar, porque a questão pede justamente o gráfico. Beleza, então. Não é fácil. Tá aí. Última aqui, última letra, letra C, certo? E esse gráfico é o que dá um pouquinho mais de trabalho, porque aqui nós temos uma função completa. Nós temos uma função completa onde nós temos o termo A, o termo B e o termo C. Então veja que f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. F de menos 1 vai ser aqui menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 3. Aí menos 1 ao quadrado, 1, menos por menos mais, 4 vezes 1, 4, mais 3. Olha quanto é que dá isso aqui? 8. 8 aqui, 8 lá. Agora eu vou fazer isso da maneira mais simples, ok? Mais simplificada. F de 0 vai ser 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, que dá 0, mais 3. Você está vendo que o resultado aqui é quem? É o 3, não é? Sim. Então aqui nós obtivemos 3 aqui e vai dar 3 aqui embaixo também. Ok. Vamos agora para o f de 1, que vai ser 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, 4, mais 3. E aí, olha, tem uma manha aqui, ó. O segredo aqui é você fazer 1 mais 3, 4. 4 menos 4, 0. Ok? 0 aqui, 0 lá. Tudo bem? E agora vamos para o nosso f de 2, que é 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 3. Tudo bem? E aí eu vou fazer, olha, 4 mais 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Vamos aos pontos. Menos 1 com 8 lá em cima. 0, 3. Ok. 1, 0. 2 menos 1, ponto de mínima. Agora eu vou ter 3, 0. Depois 4, 3. E para finalizar aqui o 5, 8. Então vamos ao nosso gráfico. Eu gosto de fazer assim, eu faço para um lado
Ai, meu Deus. E depois eu faço para o outro, não é? Mas tem gente que vai, faz assim descendo, depois aqui faz subindo e fica bem direitinho. Eu não consigo fazer desse jeito. E me acostumei a fazer assim, uma banda, depois a outra e pelo menos tá, tá dando mais ou menos aí, né? Pois tá aí, pessoal. Veja que esses gráficos todos, eles, com exceção da letra A, né, ficaram com a concavidade voltada para cima. Esses dois aqui e aquele primeiro, não é? A única exceção foi justamente a letra A da questão 2 que ficou com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Por causa desse menos aqui, casadinho com o x ao quadrado. É isto, sim. E aí, galera, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos numa próxima aula. Valeu!